Vamos falar sobre batismo. E o batismo é algo que é essencial na vida de qualquer crente, de qualquer cristão. E eu quero partilhar um texto que está em Atos, no capítulo 2. Eu gostava que vocês acompanhassem. Atos, o capítulo 2. Atos, capítulo 2. A partir do versículo 36. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Até aqui. Então, irmãos, eu creio que de alguma forma todos nós já temos alguma ideia já sobre batismo. E este texto aqui, ele traz alguns esclarecimentos e traz também alguns princípios básicos que nós que já fomos batizados e nós que ainda não fomos batizados. E principalmente este ensino é para todos aqueles que ainda não fizeram isso. E vai-nos trazer algum entendimento acerca daquilo que é o passo para o batismo e porque é que nós devemos batizar. Quando nós começamos uma jornada com Cristo, nós somos nos apresentado Jesus. Nós ouvimos falar sobre Jesus, sobre a salvação de Jesus, e ouvimos falar sobre isto que o apóstolo Pedro fala aqui, sobre arrependimento. Ok? E eu quero salientar a palavra arrependimento. Quando nós estamos a falar sobre batismo, automaticamente a palavra arrependimento e a ideia essencial de arrependimento, ela precisa de estar interligada à ideia de batismo. Batismo nada mais é do que imersão. É uma palavra que significa imersão. Ok? Quando nós vemos, por exemplo, imagens de João Batista a batizar no Rio Jordão, nós vemos essa imersão, que uma pessoa é mergulhada na água e sai fora da água. Então isso é o batismo, é a imersão. A pessoa é submersa na água e então o batismo tem esse simbolismo, e a água significa que a pessoa está a ser lavada, digamos assim, espiritualmente. E aquilo que acontece no batismo é, no fundo, um confessar público de que eu arrependo-me das minhas velhas obras, da minha velha forma de pensar, e então eu estou a batizar, eu estou a sinalizar publicamente um ato que diz não só a mim e diz respeito à minha convicção em Cristo, a minha fé em Jesus, mas também diz publicamente às outras pessoas de que eu, a partir desse momento, eu passo a viver uma nova vida em Cristo Jesus. E então o batismo tem essa essência, e há uma coisa muito importante neste texto, irmãos, é que este texto ele vem numa sequência de uma pregação do apóstolo Pedro. Estava a acontecer aquilo que era o dia de Pentecostes, não é? Em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles começaram a falar em línguas, profetizar, e houve então um alvoroço, as pessoas ficaram curiosas do que estava a acontecer, e então elas começaram a rodear os apóstolos, e então o apóstolo Pedro ele tem esta pregação, e este texto que nós lemos de Atos 2, o versículo 36 ao 38,
Isto é, digamos, a conclusão ou parte dessa pregação que ele falou. E ele diz aqui a estas pessoas que elas ouviram estas palavras, versículo 37. Elas ouviram estas coisas e compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro. Compungiu-se-lhes o coração. Esta palavra tem um significado aqui muito interessante, que é algo que penetra profundamente no coração da pessoa. E aquilo que estava a acontecer, aquele testemunho dos apóstolos sobre esse evento de Pentecostes, trouxe a oportunidade de uma pregação e de testemunhar acerca da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e aquele momento veio confirmar tudo isso que os apóstolos estavam a pregar e a confirmar através dos sinais, prodígios e maravilhas, e também da pregação verbal que eles estavam então a fazer acerca de Jesus. E estas pessoas que estavam expostas a essa pregação, que estavam expostas a esse testemunho, a palavra diz que elas sentiram-se compungidas, elas foram atraídas, elas foram impactadas por isso. E então esse impacto que elas tiveram no coração foi o que originou a pergunta que elas fizeram a Pedro. Então elas perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que é que nós faremos? O que é que nós precisamos de fazer? Então isto é muito importante entendermos acerca de batismo, porque quando nós ouvimos falar de batismo e do significado de batismo, a essência do batismo, o apóstolo Pedro confirma aqui que é o arrependimento. Há um arrependimento, há uma convicção, há uma decisão de transformação, de ser discípulo de Jesus Cristo, e isso vai ser, digamos assim, selado com o batismo. Então há uma exposição à pregação, ao testemunho de Jesus Cristo, há um mover no coração das pessoas que leva as pessoas, neste caso aqui, levou as pessoas a perguntarem: o que é que nós precisamos de fazer a seguir? Qual é o próximo passo? Nós queremos isso que vocês estão a pregar, nós queremos vivenciar isso também. Então Pedro tem a oportunidade de dar este ensinamento e de lhes explicar o que eles precisavam de fazer. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, o batismo tem toda esta sequência. Por exemplo, você talvez que ainda não é batizado, você está a ouvir a pregação sobre batismo hoje, você está a ouvir um ensinamento sobre o batismo. Então, este ensinamento tem a intenção de tornar-lhe uma pessoa convicta daquilo que você quer fazer e do passo que você quer dar de batizar nas águas. Chega a momentos da nossa jornada, irmãos, que nós precisamos de dar o passo certo, precisamos de dar o passo seguinte. E o batismo é precisamente essa decisão. Eu percebo que eu entrei num lugar, eu entrei numa, digamos assim, numa caminhada espiritual com Jesus, e vai chegar um ponto em que eu vou ser confrontado com a necessidade de batismo, porque é um selo, é um ato público que vai dizer a mim e a todos os que estão à minha volta de que eu passo, a partir daquele momento, a ser alguém identificado com Jesus, que me arrependo daquilo que eu era, arrependo-me da minha antiga forma de pensar. Então eu passo a viver uma nova vida debaixo das instruções e da obediência a Cristo Jesus. Então, irmãos, o batismo tem esta sequência. Há uma exposição às Escrituras, à Palavra de Deus, à pregação do Evangelho. Há uma exposição aos testemunhos de Jesus Cristo, e então nós somos persuadidos e somos levados então a esse passo do batismo. Por isso, quando nós vemos, por exemplo, pessoas que estão há tantos anos na igreja e não tomam uma decisão de se batizarem, por que é que essas pessoas não se batizam?
Porque é que você que talvez já esteja há tanto tempo na igreja nunca tomou essa decisão de se batizar? Qual é o constrangimento? Você tem receio do que os outros vão pensar? Jesus está à espera desse passo. Jesus quer que você dê esse passo. E sabe, o batismo não é uma opção. A Bíblia diz para nós imitarmos Jesus. Jesus, uma das primeiras coisas que ele fez foi, ao iniciar o seu ministério, foi ter com João Batista e pediu a ele para lhe batizar. Então a pergunta que eu e você precisamos de fazer, se ainda não demos esse passo, é: porque é que eu ainda não me batizei? Então hoje é um dia para nós refletirmos sobre isso e para você ser confrontado com essa realidade. Talvez o próximo passo da sua jornada seja o batismo. Eu quero trazer aqui uma ideia que nos vai permitir entender melhor o que eu quero dizer sobre isto. Imagine que você entra num átrio e nesse átrio, um pouco mais à frente, tem degraus. E nesses degraus, o primeiro degrau é o batismo. Quando nós entramos no átrio, nós começamos a ver aquilo que está à nossa frente. Nós começamos a entrar num lugar. E quando nós começamos a ouvir falar de Jesus, começamos a obedecer a Jesus, começamos a receber instrução da igreja, do pastor, da liderança, nós começamos a entrar nesse átrio. Nós começamos a entrar na atmosfera espiritual de Cristo. E então nós somos gradualmente aproximados dessas escadas, que são os patamares que nós vamos subindo gradualmente na nossa vida. Então, o batismo é esse passo tão importante e que é esse símbolo de arrependimento que nós precisamos de ter público acerca da nossa fé. Então, o batismo é uma decisão de quem percebe que não chega a frequentar a igreja. Amém? Você percebe que não é suficiente estar numa igreja. Há uma necessidade de prosseguir a jornada e o batismo é esse passo tão importante. Outra coisa também importante é que o batismo ele não é um ritual bonito para eu participar e começar a fazer parte de um grupo. Tem pessoas talvez que a motivação do batismo seja uma motivação errada para fazer parte de um grupo, porque a pessoa se sente só, a pessoa sente-se fraca, então ela vê ali uma comunidade onde ela se pode inserir e ela percebe que o batismo é esse ritual que dá acesso e que faz com que a pessoa passe a fazer parte daquela comunidade. Mas de facto ela não tem essa convicção. Ela acha que por aquilo, pelo acolhimento e pelo ambiente que ela encontra, que ela vai poder inserir-se nesse grupo através do batismo. Mas o batismo, irmãos, é esse símbolo de arrependimento, mas é também algo espiritual. É uma convicção que nós precisamos de ter de que há uma necessidade de dar o próximo passo. Então, o batismo é essencial para nós e ele não é um mero ritual. Apesar de ter todo um histórico ritualístico no Antigo Testamento, e depois nós vemos Jesus a usar a figura do batismo para simbolizar o arrependimento e a nova vida, a conversão e também o dom do Espírito Santo, que fala aqui o apóstolo Pedro, recebereis o dom do Espírito Santo, ou seja, a vida eterna. Okay? Esse passo é muito importante e não é um mero ritual do qual a gente percebe que vamos fazer parte daquela comunidade se nós nos batizarmos. Batize-se com convicção de que você é um seguidor de Jesus Cristo e de que o chamado de Jesus para a sua vida, ele precisa de prosseguir e que o batismo não é uma opção para quem quer seguir Jesus. É algo que precisa acontecer. Faz parte da sua jornada com Cristo. Então, se você é essa pessoa que tem um chamado de Jesus, você sente no seu coração que Jesus está a chamar para ser transformado, para obedecer à palavra, para obedecer aos seus mandamentos, e você percebe no seu coração e você está convicto de que o seu caminho é ao lado de Jesus e que Jesus salvou e resgatou, o batismo não é uma opção, o batismo é uma consequência natural. E quando nós vemos Jesus Cristo, nós vamos olhar para Jesus e vamos perceber que é algo
que precisa acontecer nas nossas vidas. Amém? Então o batismo é esse símbolo de arrependimento, ou seja, do velho homem que fica na água, digamos assim, e o novo que emerge da água, que é o símbolo de uma nova mentalidade, ou seja, mentalidade do reino, a mentalidade daquilo que Jesus quer fazer nas nossas vidas, e é uma transformação de mente. O arrependimento é uma mudança de direção. Eu vou para um lado e eu percebo, ei, aqui para esse lado é errado, então eu preciso de mudar de direção. É isto que chamamos de arrependimento. Então quando nós entendemos que há uma mudança, que é necessário sair de um caminho e entrar no outro, o batismo faz parte dessa transição, faz parte, é esse símbolo, esse selo de público que diz assim, olha, eu arrependi-me daquilo que eu sou, então eu transito para os caminhos de Jesus Cristo. Então, irmãos, 3 coisas essenciais que nós podemos reter sobre batismo. Batismo é um momento que marca uma transição. Batismo é um momento que marca uma transição do velho para o novo. Amém? E é esse arrependimento, ok? De nós passarmos do velho para o novo. Então é um momento que marca essa transição. Isso é um dos 3 pontos acerca do batismo que eu quero deixar com os irmãos hoje. Segundo, o batismo é uma ordenança. Batismo é uma ordenança. Versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Arrependimento e batismo, as 2 coisas estão de mão dada. Então, não é uma opção. O apóstolo Pedro responde a estas pessoas que lhe estão a questionar e que estão com sede demais, que foram impactadas pela pregação, e ele diz assim, olha, arrependam-se, transformem a vossa maneira de pensar e batizem-se. Ou seja, esse selo que vai mostrar e que vai ser tornado público de que vocês estão convictos daquilo que vocês estão a fazer e de que vocês vão imitar aquilo que o próprio Jesus fez. Então, o batismo é uma ordenança. Amém? Ou seja, não é opcional. Ele não está a dizer aqui, olha, se vocês sentirem, se vocês acharem que devem fazer, se por acaso houver um espaçozinho aí na tua agenda, batiza-te. Não, ele está a dizer, olha, arrependam-se e batizem-se. É ordem clara, é muito simples e muito pragmático. Arrependam-se e batizem-se. Então é necessário a gente batizar, é uma decisão de alguém que percebe, face ao testemunho da igreja, que esse é o caminho a seguir, aliás. É o símbolo do arrependimento. Terceira coisa e não menos importante, eu gostava que nós memorizássemos isto muito bem. Primeira coisa, o batismo é um momento que marca uma transição. Segundo, o batismo é uma ordenança. E terceiro, e eu quero salientar muito este aqui. Terceiro, o batismo não é o fim. O batismo não é o fim. O batismo é um passo de fé. É uma decisão de quem crê no chamamento de Jesus para se tornar um discípulo e um filho de Deus. Amém? O batismo não é o fim. Às vezes nós, quando estamos a pensar em batizar, nós ficamos com aquela ideia que será que eu preciso de me batizar mesmo? Será que eu preciso de me batizar? E a gente fica às vezes com uma ideia até errada de que parece que vai ser o evento mais importante da nossa vida. E de facto, talvez nesse estágio seja algo importante, mas eu quero lhe dizer o seguinte, não se assuste porque não é o fim, bem pelo contrário, é o início de algo. E é muito importante nós retermos isto, não é o fim de algo, é o início de uma caminhada. É o início de algo que você se propõe a estar submisso a essa orientação de Jesus Cristo. Então isto é fundamental nós percebermos isto.
E tem muitos de nós, irmãos, que acabamos por, em algum momento, e eu também passei por isso, nós sermos constrangidos, nós não sabemos se sabemos batizar ou não e ficamos naquela indecisão, porque também o próprio diabo não quer que a gente se batize. Essa é que é a realidade. O diabo não quer que a gente obedeça à palavra de Deus. O diabo não quer que a gente se arrependa. O diabo não quer que a gente tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Então ele vai tentar confundir a nossa mente para evitar que a gente se batize. Então é muito importante nós percebermos que é um fluir de coisas, é uma sequência de coisas da qual a nossa vida com Cristo, uma dessas etapas é o batismo e é uma ordenança. Então é algo que não termina por ali. Às vezes a nossa mente está limitada e nós dramatizamos tanto e colocamos tanta confusão numa coisa tão simples que nós acabamos por estar vou usar uma palavra difícil, que é procrastinar, que é adiar uma decisão. E hoje eu estou aqui a trazer esta palavra para si. Se você é uma dessas pessoas, não adie mais. Se você está convicto daquilo que você quer, se você quer seguir Jesus Cristo, se você quer ser parte de um corpo celestial, um corpo espiritual, que é o corpo de Cristo Jesus aqui na Terra, você precisa de tomar essa decisão de se batizar. Porque não é uma opção, é uma marca de transição, é um passo seguinte, é uma ordenança de Jesus. E não é o fim, é o início de algo maravilhoso que eu creio que Deus tem para cada um de nós. E o apóstolo Paulo diz aqui algo muito importante: recebereis o dom do Espírito Santo, o dom da vida eterna. E isso é algo extraordinário que nós podemos experimentar. E repare numa coisa, quando eu fui batizado, eu tinha 18 ou 19 anos, mais ou menos, quando eu me batizei. E na igreja onde eu fui batizado, Durante esse tempo em que eu estava, digamos assim, eu estava a tentar pôr o carro a trabalhar, mas o carro não pegava. Eu estava ali naquela, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E havia ali, há um versículo que diz que se creres e fores batizado, serás salvo. Mas se não creres, serás condenado. Ou seja, eu estava a pegar na parte em que basta crer, não basta batizar. E aquilo estava a servir de impedimento para eu dar esse passo tão importante. Então o pastor teve que quase que me empurrar e dizer: filho, vamos para a frente, batiza-te logo de uma vez, porque realmente estava aquelas ideias, e é aí que o diabo tenta usar a palavra de Deus contra nós para nos constranger a não fazermos aquilo que é uma ordenança clara na palavra de Deus. Então eu tive esse entrave, e depois, além disso, houve algo também que na própria igreja, no sistema que a igreja tinha, elas colocavam, parece um peso maior e até um palavreado que não era o mais adequado para falar sobre o batismo. Quando eu fui batizado, usava-se uma linguagem que diziam que eu era candidato ao batismo. Parece assim uma linguagem meia sensacionalista. Eu sou um candidato ao batismo, e na realidade nós não somos candidatos ao batismo, nós somos comandados ao batismo, que é um pouco diferente. Há um comando, há uma ordenança de batizar, não é uma questão de ser um candidato ao batismo. E sem dúvida que nós precisamos de perceber isso, de que há uma decisão nossa, uma convicção que nós precisamos de ter, e nós que ainda não nos batizamos, nós precisamos de tomar consciência disso, de que há uma ordem para nós nos batizarmos, e isso vai ser algo que vai iniciar algo mais na nossa vida. E então não se batize só porque sim. Não se batize só porque você quer fazer parte da nossa congregação ou você quer fazer parte da igreja. Batize-se com convicção, com a consciência de que você está a entrar num caminho de obediência a Jesus. Não se batize porque sentiu num determinado momento que devia se batizar. Batize-se por convicção.
Batize-se porque você crê num caminho de luz e de transformação. Um caminho de luz. Luz para os meus pés. É a tua palavra. Então há um caminho de submissão. Há um caminho de transição no qual eu entro. E Jesus, ele fala em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Ele diz aos discípulos, olha, ide, ensinai, fazei discípulos, batizai-os e ensinai-os a obedecer à palavra de Deus. Quando nós batizamos, quando nós obedecemos a esse mandamento, continua a existir um caminho de obediência no qual eu entrei. Eu obedeço porque eu vou batizar e vou estar a obedecer a Jesus, isso já é uma demonstração pública da minha obediência, mas tenho que perceber também que há um ensinamento que eu preciso de entrar debaixo dele para que eu possa continuar pós-batismo. Amém? Isto é muito importante, eu quero salientar isto, que é para nós não ficarmos presos ali à questão do batismo na nossa mente e nós ficamos tão presos na questão do batismo que nem percebemos que há muito mais do que o batismo. Amém? Há mais do que o batismo. O batismo é esse símbolo de arrependimento e de uma submissão pública à palavra de Deus, e então há um início de uma jornada com Cristo Jesus. Então Jesus chama-nos ao arrependimento e é essa jornada. E nessa jornada, o início dessa jornada, ela é marcada também pelo batismo nas águas. Então fica esse desafio para si. Não adie mais essa decisão. Você, se crê em Jesus, você quer seguir Jesus, quer receber instruções de Jesus, quer seguir o caminho da salvação, você precisa de se batizar. Você precisa de tomar essa decisão e vai acontecer aquilo que o apóstolo Pedro diz aqui: sejam batizados em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados, ou seja, para que haja perdão dos vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Então, irmãos, e todos aqueles que não são batizados, esta mensagem hoje é exclusivamente, praticamente exclusiva para si, para desafiar a você a tomar esse passo, plenamente convicto de que você vai entrar num caminho de obediência e vai abraçar uma caminhada de fé que vai envolver vários desafios além do batismo. Amém?